Oi, gente, hoje o vídeo é sobre a maior fofoca que já aconteceu no BookTok dos Estados Unidos, eu acho que mundialmente. Gente, essa porcaria aqui meio que parou o TikTok inteiro, por papo de alguns dias também, porque não é tão relevante assim, falando a verdade. Mas enfim, foi uma loucura e eu vim contar aqui pra vocês tudo o que aconteceu. Eu assisti papo de 6, 7 horas conteúdo sobre isso pra trazer tudo que tem na internet, só que muita coisa meio que foda-se. Então eu espero que esse vídeo tenha menos que 6 horas. Eu tava editando aqui e eu percebi que eu esqueci de avisar que eu meio que não vou estar colocando muitas imagens nesse vídeo e vocês não precisam ver nenhuma imagem pra entender o que tá acontecendo. Então vocês podem ouvir o vídeo como se fosse um podcast. E vamos começar. Tudo isso acontece em volta de uma pessoa. E essa pessoa é Milo Winter. Ele apareceu em 2021 no TikTok contando sobre esse mundo de fantasia que ele escrevia desde que ele tinha 12 anos. Então ele já tinha ali, sei lá, seus 19 anos, fazia muito tempo que ele estava escrevendo sobre isso. E as pessoas ficaram interessadas, porque era um mundo em volta do zodíaco, tinha romance queer, tinha uma floresta. Sei lá, as pessoas ficaram realmente interessadas, até porque ele disse que estava escrevendo um livro dentro desse mundo em que, como eu disse, tinha romance queer e floresta. E bom, as pessoas começaram a ficar muito no hype e querer saber muito sobre. Então ele foi compartilhando como estava sendo o processo de publicar esse livro. Ele já estava há 1 ano com uma editora e ele sumiu depois disso. Ele acumulou 100 mil seguidores e desapareceu da face da terra, mas meio que todo mundo esqueceu, né? Porque é o TikTok, assim, ninguém mais tem cérebro. Mas, tudo bem, porque em 2024 ele voltou. E ele voltou novamente contando sobre o livro que ele estava escrevendo, mas trazendo péssimas notícias, que depois de 3 anos trabalhando com a editora mandou ele embora, porque eles decidiram cortar todos os livros de fantasia. Mesmo que isso era meio esquisito. Quando ele falou isso, todo mundo ficou meio tipo... como assim eles cortaram um romance queer num mundo que se passa no zodíaco? Tipo assim, todo mundo quer ler isso. Por que eles mandariam você embora? E mesmo assim as pessoas continuaram seguindo ele, mas aí que tá. Que pessoas... Poucas pessoas. Pra quem não conhece o TikTok, meio que você tem que postar todos os dias uns 200 vídeos pra você continuar sendo relevante. Então, quando você sai por 3 anos da plataforma, o TikTok só pensa assim... Ninguém liga mais pra essa pessoa, então eu não vou mandar o vídeo dela pra ninguém. E foi o que aconteceu com o Milo. Então, ele tava pegando pouquíssimas views e isso começou a afetar ele. Afetar muito ele. Até porque ele decidiu publicar o vídeo de maneira independente. O que isso significa? Significa que ele precisava de dinheiro. E aí, vendo essa situação de não tenho dinheiro, não tenho público, não tenho nada além de um livro que eu quero muito publicar e que é meu sonho publicar, ele decidiu abrir um Kickstarter. O que é um Kickstarter? É um site em que você coloca uma ideia e as pessoas dão dinheiro pra fazer essa ideia acontecer. E daí, por exemplo, eu quero muito lançar uma meia à prova d'água. Então, por favor, me dê $2. Então, eu posso lançar a meia à prova d'água e enviar para você. É meio assim que funciona. Tipo, você normalmente ganha uma recompensa. E a recompensa era o livro que o Milo estava escrevendo. Só que... obviamente não deu certo, porque ele não tinha nenhum público. Ninguém tava vendo os vídeos, então... quem que ia dar dinheiro? Bom, aí que você não pegou a estratégia de marketing. O rolê é que, basicamente, ele começou a fazer vários vídeos chorando e implorando, pelo amor de Deus, para as pessoas doarem dinheiro. Porque era o sonho da vida dele e, assim, era a única coisa que ele queria fazer da vida dele, era escrever e escrever esse livro. Toda a vida dele era esse livro. Ele é neurodivergente, ele tem autismo e TDAH, então, assim, ele não sabia o que ia fazer se esse livro não desse certo, porque estava sendo, tipo, o hiperfoco dele pelos últimos 10 anos. E isso começou a engajar. Realmente, assim, o vídeo começou a chegar nas pessoas. E as pessoas começaram a ajudar no Kickstarter. Só que faltava 20 dias pra terminar o Kickstarter. E pra quem não sabe, tipo assim,
você tem que colocar uma data final. Se você não chegar na meta de dinheiro que você queria na meta final, você não pode receber o dinheiro, aparentemente. Mas, quando ele tava com $3 mil, a meta era $25 mil, ele decidiu pegar essa grana e mudar de plataforma. Então, ele pegou essa grana e foi para o TikTok Shop fazer a pré-venda do livro dele no TikTok Shop. Aí que tá. No TikTok Shop você não pode fazer pré-vendas, então ele colocou para vender o marcador de página. Então as pessoas compravam esse marcador de página por $25 e quando ele conseguisse dinheiro para fabricar os livros e quando ele terminasse de escrever o livro, porque ele tava 200 anos escrevendo essa porra desse livro, mas ele não tinha terminado ainda, enfim, ele ia pegar o endereço de todo mundo que comprou e ia enviar o livro. Assim, nossa, parece uma mão do caralho, né? Mas funcionou. Funcionou porque existe essa teoria que quando você faz vídeos para o TikTok Shop quer seu dinheiro. Então ele dá um up nos vídeos para os vídeos viralizarem. E assim, gente, eu não sei como funciona no algoritmo dos Estados Unidos, mas aqui no algoritmo do Brasil isso não funciona, tipo, nem um pouco. Não, funciona ao contrário, inclusive. Mas tudo bem, pra ele funcionou super. E as coisas mudaram de uma hora pra outra. Tipo, Laura, que coisa? Todas as coisas mudaram de uma hora pra outra. Antes ele tava chorando e, pelo amor de Deus, me ajudem a realizar o meu sonho. E agora ele tava tipo... Eu sou o dono de uma empresa que fatura six figures. Six figures é tipo de 100 mil a $1 milhão por ano. Então, tipo assim, muito dinheiro. Uma empresa que deu muito certo. Eu tenho de 15 a 20 funcionários. Inclusive, de 15 a 20 funcionários... Como que você tem de 15 a 20 funcionários? Que porra é essa? Em um mês, eu consegui faturar muito dinheiro, não sei o que lá, porque eu tive uma estratégia incrível, não sei o que lá, para o meu livro, que vai ser lançado, e blá blá blá. E foi muito esquisito, mas as pessoas meio que estavam achando legal, porque todo mundo queria ler essa porra desse livro, então tava todo mundo achando legal. Bom, e ele continuou postando os vídeos, e inclusive em um desses vídeos ele falou que ele era especialista em escrita, porque segundo o Malcolm Gladwell, a partir do momento que você passa 10 mil horas fazendo uma coisa, você vira especialista naquela coisa. E se ele escrevia pelo menos 3 horas por dia, desde que ele tinha 12 anos, essa porra desse mundo e essa porra desse livro que ele tinha criado, então ele era muito mais do que um especialista expert, muito mais. Ele tinha muitas horas de escrita. As pessoas ficaram meio assim, até porque, gente, eu vi uma vez um podcast de um cara que leu esse livro e que tava falando sobre essa teoria, e meio que a teoria não é exatamente assim, é 10 mil horas não fazendo uma coisa, e sim trabalhando verdadeiramente naquela coisa. Então não adianta você passar 10 mil horas escrevendo, isso não significa nada, você tem que passar 10 mil horas escrevendo, revisando, tipo, recebendo feedbacks, trabalhando verdadeiramente em cima, resolvendo o que tá errado. Talvez estudando mesmo, tipo, vendo aulas e anotando sobre, e pensando sobre, e resolvendo problemas. Tipo, e aparentemente a cabecinha do Milo não captou essa mensagem. Eu acho difícil, inclusive, que ele tenha lido esse livro. É difícil que ele tenha lido esse livro ou lido essa teoria. Eu acho que ele só viu um tweet sobre e decidiu que ele era especialista em escrita de livros. Depois ele falou que ele foi um dos autores que mais vendeu livros na pré-venda. Só que isso também não que exatamente seja uma mentira, mas só não é um dado real, porque as editoras e os autores, etc., não falam publicamente, abertamente, quanto que eles venderam nas pré-vendas. Então, só não tem como ter dados disso e não tem como falar que ele foi um dos que mais vendeu. Ele pode ter sido, mas ele pode não ter sido. Eu acho difícil que ele tenha sido, pra falar a verdade. E o livro foi lançado. Meu Deus, que alegria! Mais de 10 anos de trabalho sendo colocados no mundo. As pessoas estavam extremamente animadas, todo mundo queria ler. E daí os livros foram chegando. As pessoas começaram a comprar o e-book. E
as pessoas foram percebendo que tinha algo muito errado com aquele livro. Inicialmente, começaram algumas críticas a aparecer. E o Milo veio e falou: vocês precisam entender que eu sou uma pessoa neurodivergente e a voz narrativa do livro é de uma pessoa neurodivergente também. Então, as coisas talvez não façam tanto sentido inicialmente, mas você tem que pegar a vibe. E quando você pegar a vibe, você vai entender o que está acontecendo perfeitamente. Então, os dias foram passando e ele fez outro vídeo, respondendo algumas outras críticas. Porque começaram a aparecer críticas de gramática. Tipo, as coisas não faziam sentido, palavras escritas errado, momentos desconexos um do outro. E ele falou: gente, eu passei muito tempo vendo a versão física do livro. E eu meio que deixei de lado a versão do e-book. Então, eu peço desculpas, eu vou parar de vender o e-book e quem comprou vai receber a versão revisada daqui uns dias. E daí tava tudo bem. Não tava nada bem, porque os livros começaram a chegar na casa das pessoas e mais pessoas foram lendo e mais pessoas foram percebendo que era o pior livro. O livro era inelegível, não tinha como entender o que estava acontecendo, era muito mal escrito. E agora eu vou citar alguns dos problemas aqui pra vocês. Eu já citei os erros gramaticais, mas também tinham problemas na história. Era um livro de fantasia criado em cima de um mundo, né? Então, o mundo precisava ser bem explicado. O que não era. Bom, os personagens pareciam não fazer parte do mundo em que eles estavam. Laura, como assim? Nesse mundo, o governo é terrível e é praticamente uma ditadura. Eles te matam se você não segue as regras. E daí, a personagem principal super segue as regras porque ela é neurodivergente e inicialmente ela não seguia as regras, ela sofreu muito por isso quando ela era criança, então ela meio que tem um trauma e ela passa o tempo inteiro seguindo as regras, tipo, fielmente. Então ela conhece um personagem e a primeira coisa que o personagem fala pra ela é que o pai dele não tá nem aí pras regras e ele não segue as regras. Tipo, se o governo vai te matar por você não seguir as regras porque você tá falando pra uma pessoa aleatória que segue todas as regras que o seu pai não segue, ela pode literalmente ir na porra do governo, sei lá, e dedurar o seu pai e ele vai morrer. O governo tá matando as pessoas, por que você vai falar isso? Mas esse é um dos primeiros problemas da história. Bom, uma hora a personagem principal tava falando de um mapa que o pai dela desenhou e deu pra ela, e depois de 3 páginas ela fala novamente sobre esse mapa, só que na verdade o pai dela comprou o mapa, então só foi um erro. Outra coisa é que a personagem principal mora com a família dela dentro de uma floresta e ninguém mais consegue entrar nessa floresta porque a floresta mata as pessoas que entram lá dentro e daí só eles conseguem entrar lá dentro. Ninguém sabe por quê. É meio que um mistério do planeta. E um dia entra um monte de gente lá e a floresta não faz nada e eles seguem como se nada tivesse acontecido. Ninguém fica assim, nossa, mas faz 1 milhão de anos que só a gente consegue entrar nessa floresta e agora entrou um monte de gente e nada aconteceu. Não, ninguém. Todo mundo só aceita. As regras são colocadas pelos deuses. Lembra que eu falei que é um rolê meio... É um rolê completamente signos. Então, aparentemente são os deuses dos signos que fizeram as regras. Então as pessoas têm que seguir porque elas seguem os deuses dos signos. Só que elas só seguem as regras porque existe um governo ditatorial que mata elas se elas não seguem as regras. Então não faz sentido. Porque... É tipo se você acredita em Deus e daí tem os 10 mandamentos lá que Deus fez e daí você só segue os 10 mandamentos se vier uma pessoa e ficar apontando uma arma pra você falando que vai te matar. Você acredita ou não nessa porra? Bom, não faz
nenhum sentido. 1 estrela. O tempo inteiro. Tipo, nenhuma review com mais que 2 estrelas. E o Milo percebeu que tinha alguma coisa errada. Então ele decidiu relançar o livro. Ele fez um vídeo falando que ia relançar o livro e que gostaria que o editor dessa vez fosse um seguidor dele. Inclusive, eu sei que vocês vão perguntar, Laura, não tinha um editor na primeira cópia do livro? Tinham 2 editores. Só que aí que tá, você pode contratar o serviço de uma pessoa, você pode contratar o serviço de um editor e só não seguir os conselhos, e aparentemente foi isso que o Milo fez, porque, como eu disse, vários furos na história, várias vezes que a história se repete de uma maneira diferente, e muitos erros de português, gente. De português não, né? Muitos erros gramaticais. Então, ele veio novamente e fez um pedido de desculpas, dizendo que ele amou escrever e ama o mundo que ele criou, mas infelizmente não foi assim que o mundo real viu a história mágica que ele criou, e que talvez ele tenha se precipitado em alguns momentos, e talvez ele tenha se precipitado em já ter lançado o livro. Então ele meio que pediu desculpas 1 milhão de vezes e começou a fazer uma coisa meio uma manipulação, se eu posso dizer assim. Ele meio começou a falar que o livro era o único motivo dele estar vivo, e que as pessoas criticando a obra dele, ele meio que estava perdendo a razão de viver. E ele estava pensando em várias coisas. E ele estava há dias sem comer. E ele estava pensando em se machucar. E que ele não tinha mais nenhuma saúde mental. E coisas assim. Ele também falou que ninguém tinha falado mal do livro até vir um outro autor e fazer um TikTok falando mal pra caralho do livro e falando mal do Milo. Aqui entra um parênteses. Eu vi esse vídeo desse autor. Em nenhum momento ele falou muito mal do livro ou falou mal do Milo. Ele só disse que o livro tinha vários erros. E falar que o livro tem vários erros não é exatamente fazer bullying. É só porque era impossível ler o livro sem perceber que tinha muitos erros. E daí o Milo continuou dizendo que meio que começou um bullying com ele por causa desse vídeo desse outro autor, e que todo mundo que estava deixando as reviews 1 ou 2 estrelas, que eram tipo 99% das reviews, na verdade estavam indo na onda desse cara. Ele também começou a falar: meu Deus, eu tenho vários empregados trabalhando pra mim. Eu não sei o que eu vou fazer agora, porque eu tinha ganhado todo esse dinheiro, mas agora as pessoas falando mal do meu livro, eu vou parar de ganhar dinheiro. O que eu vou fazer? Tipo, por favor, parem de falar mal do meu livro. Eu tenho empregados. E lembra que eu falei que ele tinha, tipo, de 15 a 20 empregados? Um negócio assim. Bom, gente, a questão aqui é que provavelmente ele tinha comissionado artes de 15, 20 pessoas. E eu espero não ser otária agora falando isso, mas quando você comissiona uma arte de uma pessoa, você não é unicamente a pessoa que sustenta ela. Tipo, ela trabalha provavelmente pra várias pessoas. Então é meio esquisito você usar isso como um motivo pelo qual as pessoas deveriam parar de falar mal do seu livro. Tipo, eu tenho empregados para manter. Não, você não tem. E se realmente ele tinha de 15 a 20 empregados, papo carteira assinada, por quê? Como, pelo amor de Deus, você simplesmente lança um livro, ele dá certo no TikTok e você decide contratar 15 pessoas? Enfim, tudo bem. E daí, no resto do vídeo, ele fica falando que ele ia desistir da vida dele e coisas assim. Mas tudo bem! Porque depois de uns dias ele deixou isso pra trás, esse negócio de desistir da vida dele, e ele falou que coisas novas estavam vindo por aí e que ele estava extremamente animado para falar o que ia acontecer. E as pessoas ficaram muito animadas também. Mentira, ninguém mais estava animado. Pelo amor de Deus, tipo, você compra um livro na pré-venda, você espera meses pro livro chegar na sua casa, ele chega e ele não tá nem editado. Tinha erro nas primeiras 2 páginas. Tipo, nas primeiras 2 páginas já tinha um parágrafo inteiro repetido.
Mas as pessoas ainda estavam meio que engajando um pouco os vídeos dele, então ele continuou postando. Ele meio que começou do zero e começou novamente a se apresentar, falar sobre o mundo dele, falar quando ele começou a escrever esse mundo dele e quando ele começou a escrever o livro e começou a falar do livro e todas essas coisas. E ele começou com uns papos um pouco too much. Bom, vocês lembram que ele recém tinha postado um vídeo falando que ele tava pensando em se matar, porque o sonho dele era ser um autor e as pessoas estavam falando mal do livro dele e era a única coisa que ele queria fazer da vida dele, lançar esse livro e lançar livros e falar sobre isso e falar sobre o mundo que ele estava escrevendo há 10 anos. Agora ele mudou um pouco a narrativa. Igual antes ele mudou a narrativa de ai meu Deus, por favor, compre meu livro, pra eu sou o CEO de uma empresa. Ele mudou em papo de 20 dias. Bom, aqui, de novo, ele mudou em papo de 20 dias completamente o discurso. E ele falou que, na verdade, o sonho dele era um estúdio criativo. E que ele já tinha um estúdio criativo. E ele já tinha empregados trabalhando pra ele. E que ele queria trabalhar mais nesse estúdio criativo dele. Enfim. E a meta dele era transformar o mundo que ele criou e o livro que ele tinha feito em um rolê multimídia. Uma mídia já foi o suficiente pra mostrar que era uma má ideia, mas ele continuou. Bom, e todo mundo meio que avisou que era uma má ideia um rolê multimídia, porque ele queria fazer um filme. Tipo, o que ele queria fazer? Uma animação? Ele também falou sobre uma inovação, algo que nunca ninguém tinha feito antes, uma ideia que ele criou no fundo da caixolinha dele, que era um livro em que tem imagens que são importantes para a história. Gente, eu não tô aqui pra gongar ninguém e nem pra acabar com o sonho das pessoas e nem pra falar que elas estão erradas ou que elas são horríveis ou nada do gênero, mas você falar que um livro que tem imagens que são importantes pra história é uma coisa muito muito inovadora. Você já leu um quadrinho? Você já leu um mangá? Ele também mencionou que ele estava usando a bolsa de estudos dele para financiar esse projeto. O que é uma péssima ideia. Por favor, não faz isso, sério. Ele também disse que ele ia parar de fazer uma quantidade X de livros e tentar vender essa quantidade de X de livros pra começar a vender livros sobre demanda. Então você pedia o livro, ele fabricava o livro e ele mandava pra você. Só que ele já fez isso. Literalmente, ele fez isso. E as pessoas tiveram que vir e desmentir ele, falando, tipo, cara, eu comprei o livro dia 3 e ele foi impresso dia 21. Tá escrito na porra do livro. Por que você tá mentindo por nenhum motivo? Também tem outro momento que ele mentiu por nenhum motivo, que ele falou, eu vendi 7.000 livros na pré-venda. E depois de 5 segundos no vídeo ele fala, eu enviei 5.000 livros pelo correio. Tá, então você vendeu 7.000 livros e enviou 5.000 livros. O que aconteceu com esses outros 2.000 livros? Também teve outro momento que ele começou a colocar no vídeo dele algumas imagens dele trabalhando no primeiro livro que ele publicou. E em cima tinha um texto falando, eu parei de procrastinar porque tenho apenas 3 semanas para trabalhar na edição do livro. 3 semanas para editar um livro de tipo 300, 400 páginas? Gente, eu meio que tô escrevendo um livro nesse momento. Eu tô escrevendo um romance sáfico nesse momento. E eu tô no início. E eu posso dizer pra vocês que não existe no mundo a possibilidade de um livro de tantas páginas ser revisado. Principalmente se ele nunca foi revisado antes. Não tem como. Tipo, é impossível. Ele também colocou a culpa do livro ser uma merda, no caso, no primeiro editor que ele contratou. Só que aí que tá
uma coisa, gente. Ele falou num vídeo que sempre que o editor colocava um ponto no texto dele, ele ia lá e reescrevia o livro inteiro. Então, ao invés de ele ter trabalhado em cima de um livro por anos e anos e anos, e os editores apontarem coisas nesse livro e ele resolver exatamente o que ele tinha que resolver, ele escrevia o livro do zero. Bom, pra quem não tá entendendo exatamente o problema, eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Você escreve um parágrafo. Nesse parágrafo tem um erro de português. A sua professora vem e fala: tem esse erro de português. Então, ao invés de você resolver o erro de português, e agora você tem um texto bom, porque já passou por um profissional e ele disse que a única coisa era o erro de português, você vai lá e escreve outro parágrafo do zero. Então, a sua professora tem que ir e olhar de novo, e corrigir de novo, e te apontar os novos erros, porque agora é outro trabalho. Bom, só que, nesse caso, a professora não foi ver de novo. Nesse caso, ele só lançou esse segundo parágrafo. Entendeu? É por isso que parecia um rascunho, porque era um rascunho. Eu não sei se eu fico chocada, se eu fico triste, se eu fico desesperada. Eu não sei que tipo de ajuda ele precisa, mas ele precisa de alguma ajuda, porque não é possível. Assim, sabe quando ele falou que a saúde mental dele tava péssima? Não, acho que não era por causa das 1 e 2 estrelas que ele tava recebendo. Era porque não tem como você tá são mentalmente reescrevendo 400 páginas toda vez que um editor vem e faz uma pontuação sobre. Então, ele relançou o livro. Ele falou, né, que ele queria um editor do público dele. Um editor do público dele apareceu. Ele relançou o livro. O livro era melhor que o outro. Era impossível não ser, sinceramente. Mas continuava com vários problemas. Não tantos problemas gramaticais, mesmo que sim, ainda tinha os problemas gramaticais. Mas tudo bem. Direto passa em livros com editoras gigantes. Passa erro gramatical. Entendeu? A questão aqui é que continuava com erros na história e erros no mundo, na criação do mundo e como as coisas funcionavam. Por exemplo, a personagem principal morava nessa floresta, né? Já comentei. E dentro dessa floresta, os lobos eram super fodões. Eles eram selvagens e brabos e tal, e não sei o quê. E ela nunca tinha visto um lobo com medo na vida dela. Nunca. Ela também nunca tinha visto um lobo sair da floresta. Eles não saíam. Tipo, eles até iam atrás dela, mas quando ela saía da floresta, eles viravam as costas e iam embora. Então, um dia ela estava voltando pra floresta e ela viu um lobo completamente assustado fora da floresta. E atrás do lobo tinha uma galera do governo. E daí ela olhou aquela situação e o primeiro pensamento dela foi: caramba, tomara que essa galera do governo não veja que eu tô aqui, porque senão eles vão me interrogar e é muito chato ser interrogada. Sua vagabunda desgraçada e a porra do lobo que você nunca viu pra fora do caralho da floresta. Não teve nenhum pensamento sobre isso. Tipo, ela nem pensou sobre isso e depois ela entrou na floresta, que o lobo saiu correndo completamente amedrontado. Ela entrou na floresta, deitou no chão e tipo, ai, ainda bem que eles não me encontraram. Eu não tava afim de ser interrogada. Vadia e a porra do lobo. Então, ele decidiu fazer perguntas e respostas para um novo editor no TikTok dele. E as pessoas mandaram as suas perguntas. Bom, aí que tá, gente. Aí entra outra teoria da conspiração que não parece ser tanto uma teoria da conspiração. Bom, as perguntas eram escritas de uma maneira que parecia muito que quem tava escrevendo era o Milo. Porque as perguntas tinham uma linha de raciocínio igual à linha de raciocínio que ele usa. E também, esse editor, ele também escrevia que nem o Milo. E aqui, agora eu vou falar alguns pontos que eu acho interessante a gente ver nesse perguntas e respostas. Maneirismos de linguagem idênticos ao do Milo. Perguntaram em que livros ele já trabalhou. E ele falou que não queria citar outros livros em que ele já trabalhou e que ele queria privacidade. Perguntaram se ele tinha estudado em alguma faculdade ou feito algum curso. E ele falou sobre os cursos que ele tinha feito.
exatamente da maneira que o Milo fala sobre os cursos que ele fez. As perguntas eram sobre o livro, mas também sobre a edição do livro, já que ele era o novo editor. E algumas perguntas foram sobre o antigo editor, o primeiro editor do primeiro livro. E as pessoas falando sobre como ele fez um péssimo trabalho. Então, esse novo editor respondeu falando que realmente o primeiro editor era péssimo. Só isso. Na verdade, eram 4 textões gigantescos, mas era basicamente, realmente, aquele editor era muito ruim e ele pontuou alguns momentos que o editor foi péssimo, como, por exemplo, o momento que o editor deixou o Milo postar aquele livro que estava completamente incompleto e que parecia um rascunho. A porra do primeiro editor apareceu falando que não era bem assim a história. Bom, o primeiro editor apareceu e disse que, na verdade, ele não foi um editor. Ele só foi contratado para fazer o primeiro feedback, para dizer para que lado o livro deveria ir. Porque existem 2 tipos de editores: os editores que arrumam a gramática e os editores que te ajudam na história. Então eles falam, coloca um personagem, tira esse personagem, eu acho que as coisas deveriam ser assim, essa parte tá meio esquisita, acho melhor você fazer desse jeito. Bom, tem essa galera. E essa pessoa, esse primeiro editor, era dessa galera que só dava feedback de vai pra lá, faz assim, faz desse outro jeito. E ele aparentemente escreveu 6 páginas do primeiro feedback. E tudo bem, foi isso, ele fez o trabalho dele e depois ele nunca mais ficou sabendo sobre o livro. E tudo bem. Inclusive, nesse feedback, ele falou que o livro estava bem longe de estar pronto para ser publicado. Mas o Milo tava pouco se fudendo, aparentemente. O Milo não estava nem aí, aparentemente. Então, o Milo apagou muita coisa do perfil dele. Eu fui dar uma olhadinha e ainda tem algumas coisas. Aos momentos que ele estava assinando os livros, autografando os livros, ele falando sobre as coisas incríveis que ele já fez e gostaria de fazer. Mas os momentos que ele estava falando coisas incoerentes, ele apagou. E daí tem um final esquisito, essa história, se você está se perguntando o que aconteceu no final dessa história. Bom, gente, o Milo não postou mais nada, e daí o time do Milo veio para as redes sociais dele e falou que ele se mudou, aparentemente para fora dos Estados Unidos, porque ele se mudou por razões políticas. E ele foi morar com uma amiga na Finlândia. Na verdade, ninguém sabe se ele foi pra Finlândia, porque aparentemente essa amiga era finlandesa. Só que você se mudar pra Finlândia é terrível. É difícil pra cacete se mudar pra Finlândia, aparentemente. E então talvez ele esteja nos Estados Unidos ou em outro lugar. E ninguém vai saber, ninguém sabe. E por que isso é minimamente relevante? Bom, porque ele ficou sem entregar vários livros que as pessoas compraram. Meio que foi um golpezinho aí da parte dele. Foi meio chato aí da parte dele. E ele lançou outro livro agora, um livro de poemas. Mas as pessoas não estão querendo saber muito sobre. Bom, gente, é isso. É isso. Eu não acredito que eu perdi, 7 horas da minha vida pra fazer esse vídeo. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham se divertido um pouco, um pouquinho só. Só um pouquinho, enfim. Se inscrevam no canal e deem like no vídeo. Obrigada, gente.